Irmãos, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia, a primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 13. Aqueles que estavam aqui semana passada, eu comentei e falei, olha, o sermão começa hoje e termina semana que vem. Então, a minha proposta é tratar com vocês do verso 13 até o verso 18. A continuação do verso 18 até o fim do capítulo 3, a gente vai deixar para um outro momento. É um texto muito complexo. Alguns irmãos muito sérios consideram possivelmente o texto mais complicado de se compreender do Novo Testamento todo, é aquele trecho que fala de Jesus pregando aos espíritos em prisão. Então a gente vai deixar para tratar ele separado. Então hoje a gente vai concluir esse trecho que iniciou-se no verso 13 do capítulo 3 e vai até o verso 18, que nós começamos na semana passada. Por isso eu vou ler com vocês mais uma vez o trecho como um todo, do 13 ao 18. Nós já tratamos até o verso 15 e hoje nós vamos prosseguir a partir dele, tá bom? Mas vamos ler o texto todo para que a gente possa se lembrar e eu vou fazer uma breve lembrança daquilo que a gente já falou, de alguns pontos. O texto diz assim: Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu quero pedir a Ti, Pai, que o Senhor ilumine as nossas mentes para que compreendamos a Tua palavra, Senhor, para que a Tua palavra, de fato, seja pregada de forma fiel, pura, Senhor, que nós possamos compreendê-la da forma como o Senhor intenta que ela seja compreendida e que ela faça morada em nossos corações e que ela mude o nosso comportamento e o nosso pensamento e o nosso coração pecaminoso, Senhor. Trata conosco, porque a Tua palavra, Senhor, ela nos revela, e o que ela revela de nós não é bom, Pai. Ela mostra quem nós somos de verdade, e quanto mais nós olhamos para a Tua palavra, Senhor, mais nós ficamos convictos de que nós não temos a menor condição de estar na Tua presença, Senhor. Mas pela Tua graça, um dia o Seu Filho veio ao mundo para nos redimir e para nos fazer, Senhor, participantes da glória dEle mesmo, e por isso hoje nós temos acesso a Ti. Mas, Senhor, continue a nos guiar, continue a falar conosco, trata conosco, e que Teu Espírito faça isso, porque nem nós temos capacidade para ensinar, e nem nós temos capacidade para entender se não for pelo Senhor. Por isso nos entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, para a gente lembrar daquilo que a gente já falou na semana passada, nós iniciamos falando do verso 13, lembra? Falando sobre essa questão do sofrimento por causa da justiça. Esse é o tema central desses versos 13 a 18. Num primeiro ponto, ali no verso 13, a gente falou daquela questão: quem vos há de maltratar se vocês fizerem o que é bom? Lembramos que, via de regra geral, se nós tivermos um comportamento de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os princípios cristãos, normalmente nós temos uma vida relativamente tranquila. Isso não é necessariamente certo em todas as situações. Vemos isso com diversos homens de Deus que foram perseguidos pela sua fé, mas ele faz um adendo. Existe um princípio que se chama princípio da semeadura e colheita. Então, se você for uma pessoa que pratica o mal, maldosa, mentirosa, arrogante, orgulhosa, você vai ter uma vida muito difícil, como consequência natural do seu pecado. Isso não é castigo de Deus, isso é só consequência do que você planta. Esse é o primeiro ponto. Mas ele prossegue, dizendo o quê? Depois, a partir do verso 14. Que mesmo que isso seja verdade, existem sim muitas pessoas, homens e mulheres de Deus, que sem plantarem mal,
colhem o mal. Colhem perseguição, colhem injustiça, né? Essas pessoas são então perseguidas por causa da justiça. E ele vai trazer para nós uma palavra de consolo. Porque se esse for o nosso caso, ele vai fazer, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, no verso 14, ele vai trazer para nós várias informações muito importantes. Ele fala, você é perseguido por causa da justiça? Então a primeira coisa que você tem que lembrar, você é bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que é perseguido por causa da justiça. Jesus havia dito isso. Pedro, ele reitera essa informação. Grande é a recompensa daqueles que são perseguidos por causa da justiça. E foi assim que o Senhor nos ensinou e é assim que Pedro fala. A gente sabe que é difícil quando a gente está passando pela perseguição, pelo sofrimento, pela dor, pela luta. E aqueles irmãos que receberam essas cartas, essa carta lá na Ásia Menor, eles estavam passando por sofrimento real. E a carta não é uma carta de confissão positiva. Se fosse, gente, fica tranquilo. Chuva de bênçãos está chegando sobre vocês, vão parar de perseguir, o dinheiro vai vir, a saúde vai voltar. E Pedro ele fala algo diferente. Vocês são perseguidos? Bem-aventurados vocês são, porque vocês são perseguidos por causa do nome de Cristo. E ele vai orientar e vai consolar, porque, irmão, se isso for real, isso é uma palavra efetiva de consolo. E ele continua orientando. Todo mundo aqui que já sofreu, ou que sofre, sabe o medo que a gente tem de continuar sofrendo. E daquilo que pode vir. Isso é natural, isso é normal. Mas ele vai dizer o que para nós também? Não vos amedronteis, não fiqueis alarmados, não tenham medo. E por quê? Porque a gente está confiando no Senhor. Mas como que eu faço para não ter esse medo? E aí ele dá uma ordem para nós. Ele vai dizer lá no verso 15, antes, ao invés de ter medo, santificai a Cristo como Senhor no vosso coração. E nós falamos que esse santificar a Cristo como Senhor em nosso coração é colocar Cristo no nosso coração, e é lógico que é Ele que faz isso, mas é ter Cristo em nosso coração, em primeiro lugar, como a fonte de toda a nossa segurança, descanso, confiança, é enxergar e entender a pessoa de Cristo em nós, posicionalmente, como sendo o centro da nossa vida. Então, você não quer mais ter medo? Você quer se alegrar na realidade que, mesmo perseguido, você é bem-aventurado? Você precisa colocar Cristo no lugar onde Cristo deve estar. É no centro da sua vida. Cristo não é periférico. Cristo não é uma coisa que a gente pega no final de semana, no domingo, ou quando recebe o irmão em casa, ou quando está com algum problema. Ou Cristo é a nossa vida, ou Ele não é nada. Cristo não pode ser um penduricalho. Ele exige isso de nós. Ele exige totalidade. Jesus Cristo ele não está aqui para ajudar em uma área da minha vida. Ah, eu preciso de Jesus para melhorar meu casamento. Não, você precisa de Jesus porque senão você vai para o inferno. Você precisa totalmente de Cristo. E isso é ter Cristo santificado em nosso coração. Né? Significa, a gente citou, manter uma confiança distinta em Deus em lugar de temor de homens. Cristo deve ser temido de forma exclusiva. Então, isso que significa santificar Cristo como Senhor em nosso coração, que foi uma citação até que Pedro faz do profeta Isaías. Mas o texto prossegue, e aí a gente chega na próxima parte do verso 15, que é essa parte que eu falo aqui. Quando você chega nesse ponto, então santifique a Cristo no teu coração, para que você possa compreender de fato como que funciona essa questão de ser perseguido por causa da justiça e não ter medo e viver alarmado. Mas ele prossegue imediatamente depois disso, dizendo o seguinte, olha, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, a gente está no verso 15, e aí ele vai dar um comando, uma advertência, um aviso para nós, muito sério. Muito importante. Isso aqui é para todo cristão. Isso aqui não é palavra para pastor, isso aqui não é palavra para professor, isso aqui é para todo cristão. Você vai santificar a Cristo como Senhor no teu coração. Isso é aquilo que todo crente faz. Todo crente verdadeiro deve ter isso como realidade em sua vida. E aí ele já emenda continuando. E sempre preparados, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em nós.
Veja, por que ele já dá esse comando na sequência? Porque isso aqui é certo. Se você crê efetivamente no Evangelho de Deus e a sua vida mudar, porque ela vai mudar, se você nasceu de novo, necessariamente a sua vida muda. Pessoas vão perceber isso e você vai passar por questionamentos. A sua vida vai mudar. Você é uma nova criatura. E esses questionamentos podem ser questionamentos bons, pessoas querendo entender, olha, mas como que é isso? Mas o que Pedro está falando aqui não é esse tipo de questionamento. Me fala mais dessa fé que você tem. Não é esse questionamento. Essa palavra aqui, responder, que a gente está vendo, no original, é a palavra apologia. A palavra apologia a gente até usa no nosso dia a dia, até mesmo dentro das disciplinas teológicas. Existe o ramo da apologética, que trata da defesa da fé, mas a apologia no contexto grego, ele não é uma resposta daquele tipo assim, onde você mora? Eu moro ali no bairro tal. Isso é uma resposta que você dá para alguém que quer saber alguma coisa. Que livro você gosta de ler? O livro que eu gosto de ler é esse. Não é uma resposta para alguém que quer saber alguma coisa. Isso aqui é como se fosse uma defesa, uma resposta, uma contestação a uma acusação. Como que acontece no fórum. Então, quem aqui já foi réu em algum processo, ou já foi autor, alguém vem e alega alguma coisa. Aquela pessoa bateu no meu carro e fugiu sem prestar socorro. E aí você tem que fazer você está sendo acusado, você tem que fazer uma resposta, uma defesa, uma contestação. Então, é isso. Aqui não é dar resposta no sentido de vai ser uma pergunta simples e alguém vai me dar uma resposta simplesmente para me manter informado. Não. Alguém está te acusando. A palavra apologia, ela tem esse sentido. É uma resposta a uma acusação. Alguém que chega e fala, isso aí está errado. Isso aí não faz sentido nenhum. Você está ficando louco, você tem problema. Então, e aí você tem que estar pronto para dar esse tipo de resposta. Nós seremos acusados. E o Senhor Jesus avisou que se vivêssemos uma vida cristã efetivamente real, refletindo a Ele, nós seríamos sim perseguidos. É lógico que pode ser que você nunca seja. Glória a Deus se você está vivendo uma vida cristã séria e não foi perseguido efetivamente, mas o padrão é esse. Em algum momento da sua vida, alguém vai te contradizer. E se nunca aconteceu, jamais aconteceu, nunca, também fique atento para saber se será que você está manifestando Cristo na sua vida de tal forma que alguém enxergue. Porque pode ser que você esteja ali um crente espião, né? Escondidinho ali, ninguém nem sabe que você é cristão. Mas que não seja esse o caso. Então nós precisamos estar preparados para responder, porque os tribunais virão. Você vai ser levado às raias dos tribunais. Esses irmãos aqui, nesse contexto de viver em um ambiente pagão, anticristão, naquele contexto, Ásia Menor, Império Romano, muitos deles foram levados a tribunais efetivos, eles foram levados aos tribunais dos juízes da época. A gente vê na palavra, Paulo, Pedro, eles tiveram que se manifestar perante autoridades da época. Hoje em dia, aqui no Brasil, por enquanto, nós não estamos tanto precisando fazer isso. Mas se você, por exemplo, aqui o irmão Marcos sempre traz as mensagens dos nossos missionários, dos missionários, e a gente sempre ora para irmãos que estão na Argélia, estão esperando o julgamento, o outro irmão está no Irã esperando o julgamento, o outro está recorrendo de uma apelação. Então, temos irmãos até hoje que estão precisando se preparar para defender a sua fé perante um tribunal, um juiz, um promotor, sabendo que vai ser preso no fim, morto. Ele não sabe o que vai acontecer. Talvez essa não seja a nossa situação, mas a gente passa por diversos tribunais todos os dias. O tribunal do seu vizinho, do seu familiar, das pessoas da igreja de onde você veio, das pessoas de parentes, de amigos ou ex-amigos que estão questionando. Coitado, ele era tão bacana, de repente ficou louco, virou crente. E você vai ter que responder, você tem que estar pronto para responder. O que você vai fazer quando a sua fé for questionada? E é isso que o texto diz. Se você manifestar essa realidade de vida, se você santificar Cristo como Senhor no seu coração, é meio que inevitável. Você vai ser confrontado e você tem que estar pronto para responder aquelas pessoas que te questionarem. E aí a primeira questão, subponto aqui que eu quero tratar com vocês, nós devemos estar preparados para responder. Então, como eu disse, essa palavra apologia, a gente usa apologética no sentido doutrinário mesmo, ou teológico,
Existem livros de apologética, existem bons cristãos que são apologetas. A apologética, né, dentro da enciclopédia teológica, ela é a disciplina que se propõe a demonstrar a verdade da doutrina, defendendo de teses contrárias por meio da razão. Isso é o que a apologética faz. Você se prepara e você usa argumentos lógicos para poder defender a sua fé por meio de argumentos lógicos. Então, grandes irmãos que a gente lê e gosta muito, são grandes apologetas. Francis Schaeffer foi um grande apologeta e tantos outros. E é importante que nós estejamos prontos. O texto diz que nós temos que estar prontos para dar uma resposta racional e lógica acerca daquilo que eu creio. O que eu creio tem sentido. Uma coisa que a gente tem que entender, e a gente vai falar um pouco disso, é que você pode ter o argumento lógico mais maravilhoso do mundo. Perfeito, em todos os seus aspectos. Mas ele não vai ser suficiente para ganhar coração de ninguém. É como se você desse o melhor remédio do mundo para uma pessoa morta. Já morreu, não tem o que fazer, a pessoa não vai voltar à vida. A pessoa precisa ser regenerada, renascida por meio de um tratamento que vem do alto, que é ressurreição, nova vida e novo nascimento. Mas o fato disso ser uma realidade, de que de fato só o Senhor pode e consegue restaurar e regenerar alguém, não importa dizer que nós não tenhamos a responsabilidade de conhecermos a nossa fé e saber explicar ela para quem perguntar dela para nós. São as duas coisas. Então, assim, eu não vou responder crendo na minha capacidade de converter ninguém. Eu tenho um argumento que hoje vou converter todo mundo. Não, jamais. Mas é bom que eu tenha um argumento. Sabe por quê? A nossa fé não é irracional. A nossa fé não é ilógica. A nossa fé ela é baseada em verdades. Ela é baseada na razão também. É lógico que há aspectos espirituais que fogem à nossa compreensão muitas vezes. Mas pela graça de Deus, o Senhor ele deu a nós um culto que é um culto racional, por exemplo. Então a gente tem que estar atento para isso. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: a quem nós temos que responder? O texto diz: a todo aquele que pedir a razão. Então quem? Quem pedir. Espera aí, mas quem pedir? Quem pedir? Tá. Meu vizinho, que tem o mesmo grau de estudo que eu, que sabe mais ou menos igual a mim, assim, tudo bem. Se ele perguntar, eu acho que eu dou conta. A minha avó, que não teve estudo, eu acho que eu dou conta de explicar. Mas e se o meu professor de filosofia da faculdade perguntar? Como é que eu vou discutir com um cara desse? E se alguém que é um líder religioso da igreja dele vier me perguntar, mas por que você está mudando? Por que você está saindo daqui? Por que você está falando que aqui é heresia agora? Que negócio é esse? Um grande homem desses vier te perguntar. Eu não vou estar pronto para responder. Eu? Não, quem sou eu? Queridos, eu quero que vocês entendam uma coisa. O texto é muito claro. Você vai responder a quem te perguntar, seja ele quem for. Eu não tenho capacidade, você não tem mesmo. Nenhum de nós temos. E não somos nós que escolhemos quem são as pessoas que vão vir nos atacar. Pode ser um juiz, como foi com Paulo, com Pedro, o Sinédrio. Vocês acham que deve ser fácil responder ao Sinédrio? Imagina Pedro, um pescador, até pouco tempo ele era um pescador. De repente ele está diante algo que se fosse hoje aqui no Brasil, seria o STF, só que o STF é só do judiciário, mas ele não julga só questões jurídicas, ele cuida da questão religiosa de todo o povo. Era o STF, o Vaticano, todo mundo junto. É o Sinédrio. De repente você está perante o Sinédrio dando razão da sua fé. Irmãos, a gente tem que estar pronto para quem o Senhor colocar. E por mais que a gente entenda e que isso dá medo na gente às vezes, pessoas que você considera, que você respeita, que são pessoas sábias segundo o mundo muitas vezes, são doutores segundo o mundo, mas uma coisa é certa, o nosso Deus, ele é soberano. E nenhuma interação vai haver conosco que não seja permitida pelo Senhor. Se aquela pessoa foi colocada no meu caminho e ela questionou a razão da minha fé, eu devo responder. É lógico, você não deve mentir, você deve ser sincero, se você não sabe, você vai falar que não sabe, mas no limite daquilo que você pode falar, você fala. E uma coisa eu digo para cada um de vocês. Se você não sabe nada de doutrina, nada de teologia, mas você é um cristão, então, no mínimo, você sabe uma coisa.
que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus, veio ao mundo como homem, sendo 100% homem, sendo 100% Deus, viveu uma vida perfeita e morreu na cruz no lugar de todo aquele que nele crê para a salvação e no lugar dessas pessoas. E por causa da morte dele, hoje nós temos vida. E por causa da ressurreição dele, hoje nós temos vida. E que nós hoje permanecemos nele e ele permanece em nós. Um crente que não sabe isso não é crente. A gente precisa saber isso. Não é isso que a gente pergunta quando a gente batiza? Você crê nisso? Creio. Então você é cristão. Mas digamos que você é recém-convertido. Creu no Evangelho anteontem. E a única coisa que você sabe é isso. Eu garanto para você. Isso é mais do que suficiente. Isso é o que de fato importa. Todo o restante é importante saber, é bom saber. Eu gosto de aprender, eu quero saber. Mas essa mensagem, que é a mensagem do Evangelho, é a mensagem da cruz, as nossas crianças têm que saber. Seus filhos têm que saber, você tem que saber. E se te perguntarem perguntas metafísicas complicadíssimas sobre, mas qual é a linha que você segue, você é um pressuposicionalista, você é um... Isso eu não sei. Mas eu sei que eu sou um pecador e que eu ia para o inferno e que Jesus Cristo morreu na cruz no meu lugar e eu creio nisso. Então você está pronto para responder a quem te perguntar. E isso tem que ficar claro, irmãos. Isso tem que ficar claro para nós. E tem mais um detalhe. Primeiro, Deus é soberano para pôr quem Ele quiser para perguntar para a gente. E às vezes, na nossa simplicidade, a gente pode mostrar a nossa fé. A nossa fé é real, né? Mas tem um outro detalhe maravilhoso ainda, que está lá em Mateus capítulo 10. Se você quiser abrir lá, Mateus 10, versos 18 a 20. Olha que maravilha isso, irmãos. Pedro está falando que a gente tem que estar pronto. Mas, ao mesmo tempo, ele dá uma palavra para nós de consolo muito grande e de alegria. Ele diz o seguinte, Mateus 10, 18, 20, aqui é Jesus. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas eu vou ser atacado, eu vou ser levado aos tribunais. Olha que interessante. Jesus ele vai dizer que muitas vezes nós vamos ser colocados nessa posição, sabe para quê? Para sermos testemunhas de Cristo naquele ambiente. Reis, juízes, policiais, até mesmo, né, quando a gente vê a história de Paulo na prisão, Pedro na prisão, o que eles faziam na prisão? Eles pregavam o evangelho lá. Eles serviam de testemunho. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, porque vocês estão ali para serem testemunhos. Mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Então a gente pode descansar, irmãos, não precisa ter medo. Você conhecendo o Evangelho de Cristo e confiante de que o Senhor vai estar ali para te capacitar, mas não esqueça disso. Porque seria muito triste ser levado a um tribunal e na hora de falar você nem saber de um texto como esse e não saber que o Senhor está com você porque você não conhece a palavra. Mas saber isso é algo reconfortante. Agora, o texto diz para nós, né, a gente tem que responder a todo aquele, e quando a gente vai responder a todo aquele, a gente tem que responder o quê? Como eu disse, eu falei, a mensagem da cruz é o centro de tudo. E eu acho muito interessante a forma como Pedro coloca. Você tem que saber responder a razão, olha o termo, razão. Eu sinto. Não, ele está falando para você responder a razão do quê? Da esperança que vai em vocês. Vocês têm esperança? A carta de Pedro, e as duas cartas de Pedro são cartas que falam muito da esperança. Muitos chamam Pedro do apóstolo da esperança. Vocês têm esperança? Eu tenho. Então explica por quê. Esse vai ser o conteúdo da pergunta e esse deve ser o foco na nossa resposta. E qual que é o objeto da nossa resposta, então? Qual é a esperança? De onde vem essa esperança? Por quê? O mundo está pegando fogo, como é que você está tranquilo? E você vai para um centro cirúrgico, ou você está doente, ou situações terríveis, às vezes na família, de morte, de dor, de sofrimento. E lógico, a gente sofre também. Não estou falando que crente não sofre, a gente sofre com isso. Mas, por mais que a gente sofre, a gente não deve desesperar.
É isso que a palavra nos ensina. E eventualmente alguém vai olhar e falar assim, onde que tem essa esperança? Onde que você tira isso? E aí eu vou usar um outro texto para responder, o Salmo 33, verso 20. A nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso escudo. Irmãos, por que a gente tem esperança? A gente tem esperança não porque eu tenho uma boa reserva, eu tenho uma boa aposentadoria, eu sou servidor público, eu não vou ser mandado embora. Isso não é motivo de esperança, irmãos. Tudo que é finito acaba. Talvez não vai acabar na minha frente, mas vai acabar um dia, vai ser destruído. A fonte da minha esperança está no meu Senhor, no meu auxílio e no meu escudo. A fonte da minha esperança está no seguinte fato. Um dia, Deus criou todas as coisas. E Ele criou todas as coisas perfeitas. Um dia, o homem, e eu estava ali, se fosse eu faria aquilo também, o homem decidiu desobedecer a Deus e se colocar numa posição de maldição. E pecou. E por causa disso, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é doloroso, tudo aquilo que faz a gente chorar diariamente, entrou no mundo. Por causa do nosso pecado, por causa da nossa escolha. Mas um dia também, esse mesmo Deus que criou tudo e fez tudo perfeito, e viu nós escolhermos e optarmos pelo pecado e a queda, esse mesmo Deus, Ele decide, no âmbito da Trindade, Ele decide salvar e operar salvação e redenção. Então, Ele vem ao mundo na pessoa do Seu Filho para viver a nossa vida e morrer a nossa morte e ressuscitar. E agora a gente espera o quê? Aqueles que creram nisso esperam pela consumação do que há de vir. Nós já experimentamos de alguma forma a paz e a esperança que decorrem desse fato maravilhoso, mas nós ainda sofremos. Esse texto é escrito para a gente que está sofrendo. E talvez você esteja sofrendo por algum motivo. Perseguição, ameaça, dor, doença, seja lá o que for, tudo isso é culpa do pecado. Mas nós já cremos que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador, nós encontramos nele descanso, mas nós temos ainda também a esperança do porvir. Haverá um tempo em que o Senhor, na consumação, vai acabar com tudo isso. E aí nós vamos experimentar somente a glória de tudo aquilo que Ele fez. Queridos, essa é a esperança que há em nós. Essa é a esperança que há em mim. A minha esperança não é o meu trabalho, a minha esperança não é a minha saúde, a minha esperança não é a minha família, a minha esperança não é a comunidade cristã de Londrina. A minha esperança está naquele que me salvou. Isso tem que ficar claro, porque, irmãos, mesmo nós que somos crentes já há algum tempo, às vezes a gente se engana. A gente pode achar, agora achei um lugar que, ufa. Não. Nós precisamos sempre estar atentos com essa questão. E agora, vocês conseguiram entender a fonte da nossa esperança? E se você acha que, de alguma forma, você não precisa passar por esse processo redentivo? Eu não preciso. É que, Danilo, você não me conhece bem. Eu sou um pecador, sim, é verdade. Porque quem não é? É verdade, quem não é? Mas você não sabe o tanto de coisa legal que eu faço. Eu ajudo, eu dou cesta básica, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Queridos, eu sei que aos olhos do mundo, esse tipo de atitude, ela é reconhecida como boa, e eu também reconheço isso como boa. Eu não estou falando que isso é ruim. Mas é bom sob o padrão do mundo. O padrão de Deus é o padrão da perfeição. O padrão de Deus é o padrão de santidade 3 vezes santa. E isso ninguém consegue, ninguém pode. Você não pode, eu não posso. E todas as vezes que você tenta se aproximar de Deus com as suas obras, você não vai se dar bem. Você não é santo. Você é um pecador. Você não vai conseguir. Eu estava conversando até com a Liege esses dias, uma pessoa conhecida nossa, vivendo uma vida muito devassa, muito problema, muita luta, muita dificuldade, uma família toda desestruturada, e aí a pessoa vai num evento religioso, em que Cristo não é pregado, mas é pregado um monte de boa obra, um monte de coisa bonita, um monte de coisa sobre moralismo. E essa pessoa, então, ela se arrepende muito, chora muito e muda de vida por 10 dias. Não passa disso. Você não consegue.
Na sua força você não consegue. Queridos, eu quero dizer para você, se você não creu ainda que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador, arrependa-se dos seus pecados e entregue a sua vida a Ele, crendo que Ele é o seu Senhor e o seu Salvador. Você e eu não temos condição de nos chegarmos a Ele de forma alguma. Nós não temos roupas para isso. Você não vai poder se aproximar, não vai conseguir. Então pare de se enganar, pare de ficar tentando. Você sabe, eu sei quantas vezes que eu tentei. A partir de agora eu vou ler a Bíblia todos os dias. A partir de agora eu vou orar pelo menos 15 minutos. Quanto tempo dura isso? Todo mundo aqui já deve ter tentado, né? Eu não vou nem falar da parte da dieta, né? Que a gente, não, agora eu vou parar com a doce. Não, não consegue. A gente não consegue fazer nada disso. Mas veja o seguinte, essa é a razão da esperança que há em nós. E eu acabei de dizer, usando as palavras de Cristo, de que se um dia for necessário, o Senhor vai nos capacitar a dar a resposta. Certo? É verdade, não é? É verdade. Mas Pedro disse algo. Esteja preparado. Esteja preparado. Ao mesmo tempo que você pode descansar, mas ao mesmo tempo é para você se preparar. Então talvez alguém pense assim, ficam falando para eu ler a Bíblia, ler bons livros. Não vou fazer isso. A hora que chegar, Deus que se vire para colocar a palavra na minha boca. Vai ler Provérbios. Vai ver o que Deus acha do preguiçoso. Entenda. Uma coisa é você buscar o Senhor, se preparar no Senhor, buscar a ajuda do Senhor e na hora da provação se entregar a Ele para que Ele faça o que for necessário. Outra coisa totalmente diferente é você ter uma atitude negligente, preguiçosa, desprezível, tu faz, tanto fez, e na hora, fala, dá um jeito aí. Totalmente diferente, não é a mesma coisa. Então a primeira aplicação que eu quero fazer hoje é, você precisa confiar em Deus? Sim. Você vai descansar no Senhor? Vai. Ele vai te capacitar sempre que for necessário? Sim. Mas você precisa estar preparado. Você precisa se preparar, conhecer. Pare, não ache que vida cristã é ficar decorando versículos esparsos e aleatórios. Ficar falando chavão evangélico. Ficar usando expressõezinhas bonitas que você nem sabe o significado. Queridos, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Deus deu a palavra dele para a gente, para que a gente pudesse compreendê-la como um todo. Ela tem um sentido no todo dela. É papel nosso conhecer, no mínimo conhecer o que a palavra diz. Ler a Bíblia, conhecer, buscar. Nós vivemos numa geração que nunca na história da humanidade teve tanto acesso barato, gratuito muitas vezes, a tudo. Qualquer um aqui de vocês, eu quero ler uma Bíblia em grego, vai ler. Eu quero ver uma tradução corrigida, fiel, Almeida, NVI. Irmãos, está tudo na internet. Nós temos acesso a tudo. Muita porcaria. Mas tem muita coisa boa. Qual que é a nossa desculpa? Eu não tenho tempo. Você tem tempo. Você não aloca o seu tempo como você deveria. É papel nosso conhecer. Eu conheço lendo a Bíblia, eu conheço orando, eu conheço estudando a Bíblia. Estudar a Bíblia implica ler bons livros, implica perguntar. Isso, eu gosto, uma coisa que eu, sempre quando eu conheço alguém primeira vez aqui, eu passo meu celular e falo, se um dia você tiver uma dúvida, manda. A maior parte das pessoas não manda, não tem problema. Mas eu gosto muito de receber as perguntas dos irmãos. Tem muita gente que manda perguntas muito boas, interessantes, e muitas vezes eu não sei também, eu vou pesquisar, eu vou atrás. Irmãos, a gente tem que querer aprender, querer buscar. Sabe por quê? Como que é o funcionamento, por exemplo, de um exército? O Brasil tem exército? O Brasil tem. Se você for, aqui em Londrina é mais tiro de guerra, mas eu morei em Cascavel, lá tinha os batalhões lá. Lá tem um bairro inteiro do exército lá. O exército fica o tempo todo treinando. Treinando. O Brasil está em guerra? No Brasil não está. Por que o exército treina na época da paz? Porque no dia da guerra, você não tem tempo de treinar. No dia da guerra, começou a guerra, o que você faz? Lá em Israel, aconteceu agora. Invadiram, o que o exército tem que fazer? Na mesma hora você tem que correr para lutar. Vamos treinar agora? Então tem crente que é assim. Não, o dia que perguntarem, aí eu vou lá pesquisar lá no Berkoff, eu vou lá ver, eu pergunto para o pastor. Não. Você se prepara no tempo de paz para que no tempo do confronto você possa efetivamente responder. E agora vem mais um detalhe. Agora vem o como nós devemos responder.
E aqui a gente tem muita dificuldade, muitas vezes, nesse ponto aqui. Primeiro ponto a gente deve responder, diz aí, ó, fazendo, todavia, com mansidão. Ok, agora eu já sei, estou estudando, entendo tudo da palavra, mas Pedro ele vai colocar um como. Não basta você ter o conteúdo certo, tem um jeito certo. E o primeiro ponto que ele coloca é, você deve ser manso. Citando aqui o Nicodemos, mansidão implica gentileza, brandura, suavidade ou ainda educação. Ah, mas Danilo, se você visse o jeito que falaram comigo, não tem como. Ótimo, mas não é uma opção sua. Diante do mundo, você pode justificar. Então, as pessoas, a gente lida com crianças chegam e falam, então, mas eu só bati porque ele fez isso, isso, isso. Ok, eu entendo. Aos olhos do mundo, você tem todo o direito de fazer isso. Mas aqui Pedro não está fazendo uma condição. Responda com mansidão se o ataque for manso. Não. Ele fala que a gente tem que responder com mansidão. Então, ser atacado de forma hostil não nos dá o direito de responder de forma agressiva ou zombadora. Veja. Mas Deus, a Bíblia diz que Deus zomba. Deus pode zombar, Deus pode mandar para o inferno, Deus pode destruir, Deus pode abrir um buraco embaixo e fazer a pessoa cair lá dentro. Deus pode fazer tudo isso, mas você não é Deus. Mas eu vou zombar. Não, você não é Deus. Você não é. Você tem que ter misericórdia. Sabe por quê? Porque você estava indo para o inferno também. Então, como que você se olha de cima para baixo para as pessoas que estão indo agora? Então, você tenha misericórdia e não orgulho ou arrogância espiritual. Esses zombadores teológicos, né, o jeito que eu chamo, zombador teológico, ainda que a teologia esteja correta, tá? Não estou falando, não, é reformada aqui, eu estou falando dos teólogos corretos, mas são zombadores teológicos, são pessoas orgulhosas porque de alguma forma ainda se acham superiores aos outros. Eu não estou falando que a gente não pode, e a gente faz isso, de criticar e de ser duro contra a teologia, mas uma coisa é você ser duro contra a teologia, contra o sistema e contra tudo isso. A outra coisa é você olhar para uma pessoa que está enganada por aquilo e falar, idiota, tolo, olha como pode. Aí você está errado. Porque aquela pessoa que falta a ela, sabe o que quer? É conhecer o Evangelho. Coisa que você só tem não pela sua própria capacidade e inteligência. Você tem porque Deus foi misericordioso. Então eu tenho misericórdia. Eu sou o mendigo que reganhou o pão. Ele é o mendigo sem pão. Eu não rio dele. Eu vou lá e tento passar para ele aquilo que também um dia eu recebi. Eu gostei muito desse trecho aqui do pastor Albert Mohler. Ele é um pastor batista lá dos Estados Unidos e ele é um irmão que escreve muito sobre apologética, um irmão muito sério. Uma apologética cristã apropriada começa com uma preocupação espiritual e não com zombaria ou esnobismo intelectual. Te prega uma boa doutrina, não porque a gente é melhor, mas porque a gente está preocupado com as pessoas que estão se perdendo. Pregamos a Cristo não porque o cristianismo é uma filosofia ou cosmovisão superior, nem porque fomos bastante espertos em acertar o Evangelho, e sim porque encontramos o Salvador, fomos conquistados pelo Evangelho e somos transformados pela renovação da nossa mente. Preste atenção, nossa pregação não é uma questão de orgulho espiritual, e sim de preocupação espiritual. Se você quer ganhar discussões, você está com a mentalidade errada, ainda que você esteja com a razão. A sua preocupação em discutir é de levar pessoas, ainda que agressores, ao arrependimento e à conversão. Esse deve ser o nosso chamado. É dessa forma que a gente deve olhar. Mas é meu jeito, Danilo, é meu jeito. Muda o teu jeito, irmão. Clame ao Senhor. Busque no Senhor. Como que você vai chegar diante de Deus e vai falar, Senhor, eu quero entrar no céu, mas o meu jeito eu quero continuar pecando, é o meu jeito. Não, você vai ter que morrer, o seu pecado vai ter que morrer em Cristo. Cristo morreu para isso. É como se algo que já fosse te dado e você despreza. Porque Cristo já matou esse seu pecado na cruz. É lógico que existem pecados que estão incrustados na gente de tal forma que é difícil, a gente sofre, demora. Às vezes a gente luta com ele a vida toda. Mas o que você não pode fazer, e isso você não deve jamais fazer, eu não vou mudar porque assim todo mundo vai ter que aceitar isso, até Deus. Isso não. Você pode lutar a vida inteira, a vida toda, mas você vai ter que, diante de Deus, tratar isso. Próximo ponto, do como eu devo levar essa palavra. Ela deve ser levada com temor. Irmãos, consequência natural.
Você é um porta-voz, um embaixador da palavra de Deus na terra. E você está levando a palavra para pessoas que podem ir para o inferno se elas não aceitarem essa realidade. É lógico que é o Espírito Santo que faz isso. Se você não tiver temor, se você acha que isso é uma coisa de menos importância, eu vou lá falar de Jesus, de Deus, e se crerem bem, se não crerem e tal, então você não tem noção do que você está fazendo, onde você está. Você tem que ter temor. Não é medo, desespero, não é isso, é temor. Senhor, eu estou falando de coisas maravilhosas demais para mim. E para pessoas, esse é senso de urgência, para pessoas que precisam crer no teu evangelho. É lógico que não sou eu que decido isso. Quem vai crer ou quem não vai crer, mas o meu papel é levar. Aqui mais uma frase muito boa do nosso irmão Moller. O alvo da pregação apologética não é vencer um argumento, é ganhar almas. Então, se você saiu do debate, fala, derrotei, deixei o cara chorando no chão, mas eu venci. Ele tem raiva de mim, ele tem ódio, mas eu venci. Você não ganhou nada. Porque para nós, irmãos, não basta ganhar o argumento. A nossa preocupação deve ser o qual? Evangelizar. Você foi colocado, lembra que Jesus falou? Como testemunho do evangelho naquela situação para pregar o evangelho. Se a pessoa não creu no evangelho, é lógico que não é você que decide isso. Então, infelizmente, ainda que eu possa ter ganhado o debate, infelizmente não deu certo, vamos dizer assim. Eu vou continuar orando por aquela pessoa. E se o Senhor permitir, quem sabe Ele me leve de novo ao tribunal para eu poder falar de novo. Esse é o argumento, esse é o ponto. E a gente não consegue fazer nem perto disso. E o terceiro ponto, sobre como eu devo levar a palavra. Fazendo, todavia, com boa consciência. A Bíblia, a linguagem de hoje, vai dizer com a consciência limpa. Então, quando você for, você tem que se preparar adequadamente, confiar no Senhor, mas se preparar adequadamente, falar com mansidão, falar com temor e de boa consciência. Agora, boa consciência é bem fácil, olha só, usar o Nicodemos aqui. A pessoa tem que estar segura de que as suas palavras de defesa da fé correspondem à sua maneira de viver. É isso, boa consciência é isso. Difícil, né? É difícil, mas é isso. Você já teve algum dia, quando você não era crente, vamos dizer, e você já foi tentar, alguém tentou te evangelizar e falar do evangelho para você, e você conhecia bem aquela pessoa e sabia que ela tinha uma vida absolutamente devassa, por exemplo? Como que você recebe esse evangelho dessa pessoa? Eu não estou falando de alguém que se converteu, não, mas é a pessoa que vive naturalmente no pecado, na mentira, no engano, e está ali pregando o evangelho, com a biblinha debaixo do braço. Você gosta disso? Sabe como é o nome que Jesus dá para isso? Fariseu. É lógico, fariseu era um grupo, mas os fariseus são assim, arrotam virtude, falam de Deus e às vezes até com correção, os fariseus falavam coisas corretas, mas eles não viviam nada daquilo. Cuidado, irmão, para que você e eu não sejamos esses fariseus. Nós temos que cuidar disso diariamente. Então eu só posso pregar quando eu for perfeito? Não é isso. Mas assim, irmãos, não tem ninguém perfeito, mas um crente é uma pessoa em tratamento. Eu creio mesmo, que até mesmo as nossas falhas, ao tentar viver dessa forma, fazem parte do processo de ensino e de testemunho. Quando eu vou levar a palavra para alguém, por exemplo, e eu sei que eu pequei, que eu tenho dificuldade em determinada área, e eu confesso, falo assim, irmão, eu também não consigo viver isso. Eu tenho luta até hoje, eu tenho dificuldade. Ontem mesmo eu pequei e tive que pedir perdão. Queridos, isso faz parte do processo de ensino. Quando eu vou ensinar meus filhos, por exemplo, e eles enxergam em mim não um ser perfeito, como alguns pais querem mostrar, mas alguém que pede perdão para eles, que erra. Isso faz parte do processo de ensino. O único que foi perfeito foi Cristo, nós não somos. Mas boa consciência é você saber, não que você é perfeito, mas que naquelas lutas e pecados que você tem, você está buscando em Cristo salvação, e buscando nele. É isso, basicamente é isso. Então a segunda aplicação que eu quero fazer, irmãos, é que o texto já é totalmente auto-aplicável. Prepare-se, né, como a gente já disse, mas quando você for falar, ore para que o Senhor te dê espírito de humildade, ore para que o Senhor te dê mansidão, ore para que o Senhor te dê temor e clame a Deus por uma boa consciência. Se o seu problema para ter uma boa consciência é porque você está em pecado, então trate o pecado. Arrependimento, confissão e trata o pecado diante de Deus. Deus não ama o pecado, Deus detesta o pecado.
O filho dele morreu na cruz por causa de pecado e você quer brincar com o pecado como se fosse algo bonitinho. Ah, depois eu solto se ele aparecer. Não, o pecado matou a Cristo. Então não é algo que a gente brinca. E por fim, e aqui é o fecho de todo esse trecho que a gente começou semana passada e termina hoje. É muita coisa, não é? É muito sério isso. É muito difícil e ao mesmo tempo é totalmente simples. Totalmente impossível para nós, vocês concordam? Mas totalmente simples no sentido de que Jesus Cristo ele vem e fala, eu já fiz isso. E por isso que agora a gente vai falar disso. Tudo isso que Cristo está, através aqui do Espírito Santo, iluminando, ou inspirando nesse caso, Pedro, ele já fez por nós. Por isso que a gente deve então seguir o exemplo de Cristo. E é isso que ele vai apontar agora. Nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Tudo isso Cristo já fez por nós. E aí talvez você fale assim para mim, Danilo, então assim, beleza, agora eu entendi. Eu vou fazer tudo isso que você falou em Cristo, eu vou lutar e vou falar com temor e com amor, eu vou me preparar e vou com mansidão, Se eu fizer tudo isso, então é garantia de que vai dar tudo certo? Vamos ler Atos capítulo 7? A gente vai ver alguém que fez tudo certinho. Falou com temor, com mansidão, deu uma resposta racionalmente perfeita, maravilhosa, foi inspirado ali pelo Espírito Santo de Deus, e a gente vai ver qual foi a resposta das pessoas. Atos 7, 54. Estevão, o primeiro mártir. Estevão, ele foi atacado e ele respondeu. E ele respondeu, você lê tudo aqui, os versos antecedentes, o capítulo 7 todo e o finalzinho do capítulo 6, vocês vão ver que resposta maravilhosa, respondendo aos judeus, indo até, falando lá de Moisés e tudo mais. E qual que foi a resposta daqueles que ouviram ele? Falou com mansidão, falou com temor, falou orando por aquelas pessoas que estavam acusando ele. Ao ouvirem isso, os judeus ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Olha a resposta. Eles, porém, gritavam bem alto e tapavam os ouvidos. E unânimes avançaram contra ele, expulsando da cidade o apedrejaram. Você pode ter o melhor argumento, você pode falar com temor, você pode falar com mansidão, mas quando as pessoas endurecem o coração e o Senhor não age ali naquele momento, ela tapa o ouvido, ela grita alto e ela fala, eu não vou ouvir. Simples assim. Essa decisão não está nas nossas mãos, está nas mãos do Senhor. O nosso papel é fazer o que Estevão fez. Então existe sim uma possibilidade real de você obedecer a Deus e ainda assim ser atacado dos homens. Mas o motivo que a gente obedece a Deus é por quê? Por causa de resultados? Não. A gente obedece a Deus porque Deus mandou. Primeira coisa. Simples assim. Não tem nem porquê, mas porque Deus mandou. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Mas o texto nos dá orientações, eu acho bem interessante, porque Deus podia só mandar e pronto, mas ele ainda dá justificativas, né? De mais um argumento. Vocês têm que fazer tudo isso que eu falei. Responder com razão, com temor, com mansidão, com amor, dando a razão da vossa fé e da esperança que é em vós, de modo que, naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Pedro já tinha falado isso no capítulo 2, verso 15 também, ó. Se você lembrar, a gente já falou sobre isso. Assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Lembra que a gente falou do sofrimento por causa da injustiça? É quando você sofre pelo seu pecado. Mas quando você não está em pecado, você está fazendo bem e você é perseguido, você está sofrendo, então, como é o nosso tema de hoje, sofrendo por causa da justiça. Por quê? Porque pela graça de Deus você tem buscado viver uma vida em que você lida bem em todos os seus relacionamentos, com a sua esposa, com o seu marido, que a gente já falou tudo isso. Com o Estado, com a igreja. Você tem dado razão da sua fé, você tem falado com mansidão, com temor. Ou seja, você não deu motivo algum para o mundo te julgar. Você não dá motivos para o mundo te julgar.
Porque se você está dando motivo para o mundo te julgar, você está dando motivo. Mas você não deu. E mesmo assim, como foi com Estevão, o mundo te persegue. Então você tem convicção de uma coisa: o mundo me persegue por causa da minha fé. Não é por causa do meu pecado. Eu estou sofrendo por causa da justiça. E aí, a gente vai para um ponto que a gente tem que compreender, irmãos. É fácil sofrer? É fácil ser perseguido? Ninguém gosta. Mas nesse caso, especificamente, quando você tem convicção de que você está sofrendo por causa da justiça, por causa de Cristo, você está muito bem acompanhado. Porque quando você sofre assim, você está seguindo o exemplo e os passos de Jesus. Olha o verso 17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Sofrimento por causa da vontade de Deus? Diferente, né, daquilo que muitos ensinam, de que a vida cristã é só festa. O sofrimento segundo a vontade de Deus. E aí, como a gente falou, não é fácil sofrer e ninguém gosta de sofrer. E você pode sofrer por dois motivos. Um, porque você deu causa ao seu sofrimento, ou sem causa, por causa daquilo que você crê. Você sofre nos dois. Uma pessoa que matou a esposa e está numa penitenciária, ele está sofrendo. Assim como alguém que pregou o evangelho e foi preso e está lá preso no Irã. Os dois estão sofrendo. Ambos os casos há sofrimento. Mas assim, quando a gente sofre por causa do nosso pecado, o sofrimento é dobrado. Porque você sofre pelo seu pecado e porque você está em desobediência a Deus. Agora, quando a gente sofre por praticar o que é bom, nós sofremos, como o texto diz, de acordo com a vontade de Deus. Seguimos o qual? O melhor exemplo que pode haver, que é o exemplo de... Você está sofrendo por causa da justiça? Você está sofrendo de acordo com a vontade de Deus. Pois também, gente, vocês querem coisa mais maravilhosa de que algum dia alguém olhar para você e colocar na mesma sentença, na mesma frase, está falando de você e falar, também Cristo. Eu também com Cristo? Sim, você está seguindo o exemplo de Cristo. Você está sofrendo? Eu estou. Por causa da justiça? Não é por causa de nenhum pecado. Sim, por causa da justiça, porque eu creio no Evangelho. Também Cristo, junto com você. Também Cristo morreu. Olha, ele já está aqui, morreu. Já levou a última consequência. Talvez vocês vão morrer, como Estevão morreu. Mas também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus. Meus irmãos, não é fácil sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Mas o fato é que, se você está sofrendo por causa do Evangelho, você está sofrendo por causa da justiça, você está sofrendo por aquilo que você sabe que é a verdade, você está no caminho certo. Você está no caminho do Senhor. Você está seguindo a trilha do nosso Salvador Jesus Cristo. E não há nada melhor que isso. Não há trilha melhor do que essa. Não há vereda melhor do que essa, por mais difícil que pareça. Entenda, talvez a gente olhe para as circunstâncias e pense assim, eu não queria estar assim. Eu queria estar lá, feliz no mundo. Primeiro, segundo a vontade de Deus. Se o Senhor te colocou nessa vereda, compreenda que Ele vai te sustentar até o fim. E por mais difícil que possa parecer, Ele vai te sustentar e vai te guardar. E não há lugar mais seguro do que estar em Cristo Jesus, olhando firmemente para Ele, o autor e consumador da nossa fé, seguindo nesse caminho, trilhando o caminho dele, ainda que sofrendo. Talvez você se deixe levar pelo mundanismo de alguma forma e achar, não, eu preferia estar na praia sem Cristo do que estar numa prisão com Cristo. Eu garanto para você que isso é mentira. Não existe lugar melhor do que você estar com o Senhor. Ainda que você esteja num quarto de um hospital, ainda que você esteja no fundo de um calabouço, ainda que você esteja lá como Pedro ou Paulo, no fim da vida dele, numa bancada com a cabeça pronta para ser decapitado por uma espada romana. Não existe lugar melhor. Você vai ser tentado a querer rejeitar tudo isso. Eu vou ser. E eu sou tentado. E eu sei que vocês são também. Mas quando a gente parar de olhar para as circunstâncias e olhar fixamente para o nosso Senhor Jesus, Ele vai capacitar a gente a viver. E a morrer, se for o caso. Porque Pedro é o apóstolo da esperança. A nossa esperança não está aqui. Tudo isso vai acabar. Tudo isso vai ser destruído. Mas a nossa fé, a nossa coroa, aquilo que Ele conquistou por nós, irmãos, isso é a coisa mais real que você pode ter
na sua vida. Mais real do que você está tocando agora. É mais real do que tudo isso.